Enquanto você pensa que já perdeu o tempo, existem adolescentes transformando cliques em fortuna, erros em aprendizado e coragem em liberdade. Este não é um vídeo sobre sucesso alheio, é um espelho incômodo sobre o que você ainda não começou. Se este tema te cutucar, não lute contra, apenas ouça. E lembre-se, metade dos que assistem ao Sombra do Saber não são inscritos. Para uma imersão mais profunda, deixe o mundo lá fora e caminhe comigo. Há uma frase silenciosa que muita gente carrega nos bastidores da mente. Já passou o meu tempo. Ela surge quando vemos jovens, quase crianças, exibindo conquistas que antes eram reservadas aos mais velhos. Casas antes dos 20, carros antes da carteira, dinheiro antes da formação. A internet mudou a lógica do tempo, mas muitos permanecem presos ao relógio antigo. Comparar-se tornou-se um hábito destrutivo. Não olhamos para aprender, olhamos para lamentar. E quando vemos um adolescente prosperando, ao invés de entender as possibilidades, sentimos a condenação. Se ele conseguiu tão cedo, eu falhei por começar tão tarde. Mas essa é a grande ilusão. A idade nunca foi inimiga do início, apenas da vaidade. Porque começar adulto exige coragem. Começar jovem exige impulso. Um começa inconsciente, o outro começa consciente. E isso talvez seja mais poderoso. O mundo celebra quem chega rápido, mas respeita quem não desiste tarde. Porque existe um fenômeno oculto. Muitos daqueles jovens que hoje ostentam resultados não aguentarão o peso da própria pressa. E muitos dos que dizem, já é tarde, sobreviverão ao próprio medo e construirão algo eterno. A internet, com todo o seu brilho, se tornou um espelho distorcido. Mostra vitórias, mas esconde cicatrizes. Mostra chegadas, mas silencia os caminhos. E quando um adulto vê um adolescente prosperando, não enxerga as madrugadas, os erros, os anos de tentativa. Apenas vê a foto final, imaculada, sorridente, editada. É como assistir a um filme começando pelo final e acreditar que a história sempre foi perfeita. O perigo não está em ver o sucesso dos outros, está em transformar isso numa sentença contra si mesmo. Comparar idades é comparar destinos que nunca se cruzarão. Há jovens que ganham dinheiro, mas perdem a identidade. Há adultos que não têm milhões, mas conquistaram a sanidade. Porém, a internet não mostra isso. Ela mostra a exceção e destrói os que acreditam que aquilo é a regra. É um veneno suave. Eles já conseguiram. Eu estou atrasado. Assim, em vez de usar a visão para inspiração, usamos para a desistência. O tempo, antes visto como um aliado, torna-se um juiz cruel. E assim, muitos afundam sem sequer tentar, porque acreditar que é tarde demais é o primeiro passo para nunca começar. E nunca começar é a única forma garantida de nunca vencer. Existe algo que os números, os likes e as manchetes nunca mostram. Maturidade não pode ser acelerada. Muitos dos jovens que hoje brilham têm pressa, mas não têm direção. Têm resultados, mas não têm identidade. Já quem começa mais tarde, aquele que já sentiu o peso da vida, o gosto do fracasso, as noites de dúvida, esse não busca apenas dinheiro. Busca significado. Começar tarde é começar com consciência. É saber o que não quer. É enxergar armadilhas que os apressados ainda nem imaginam. O adulto que decide recomeçar já conheceu o fracasso e, por isso, não o teme. Ele não quer provar nada para os outros, quer provar para si mesmo que ainda é capaz de transformar. E essa é uma força silenciosa, quase invisível, mas devastadora. Enquanto muitos jovens precisam aprender a perder para depois aprender a ganhar, aqueles que começam mais tarde já perderam. Já sentiram portas fecharem. Já ouviram que não é para você. Já passou sua fase. E é por isso que quando eles persistem não buscam aplauso, buscam liberdade. No fim, a diferença entre quem começa cedo e quem começa tarde é simples. Um experimenta, o outro se entrega. E quem se entrega permanece. O mundo adora a narrativa do prodígio, do gênio precoce, do sucesso adolescente.
Mas o mundo esquece, ou esconde, aqueles que foram ignorados durante toda uma juventude e renasceram quando todos já os davam por vencidos. Vera Wang começou noivas de luxo aos 40. Morgan Freeman só foi conhecido aos 52. Harlan Sanders, o coronel do KFC, só fundou seu império depois dos 60. Cada um carregou a mesma sentença. Já é tarde demais. E ainda assim, começaram. Não com esperança infantil, mas com decisão adulta. Eles provaram uma verdade cruel. Começar cedo pode impressionar, mas começar tarde pode transformar. Porque há algo mais poderoso do que a velocidade, a consistência. Jovens podem voar, mas podem cair. Os tardios caminham e permanecem. O mundo glorifica a juventude por sua energia, mas subestima a maturidade por sua profundidade. Aqueles que foram ridicularizados por demorar demais são os mesmos que construíram legados inabaláveis. Essas histórias não são lendas, são faróis. Mensagens silenciosas para quem ainda respira, mas já se declarou derrotado. A idade nunca foi um obstáculo para começar. Foi apenas a desculpa perfeita para não tentar. Existe um sofrimento mais profundo do que o fracasso, o arrependimento por nunca ter tentado. É o luto silencioso dos vivos, aqueles que ainda respiram, mas já enterraram seus próprios sonhos antes mesmo de vê-los nascer. Esse é o peso que muitos carregam no olhar. Não o peso da derrota, mas o peso do e se. Quem tentou e falhou, possui histórias. Quem nunca tentou, possui fantasmas. Fantasmas que sussurram à noite. Você podia ter sido mais. E não existe riqueza, fama ou conforto que cale essa voz. Porque o verdadeiro medo humano não é falhar. É descobrir tarde demais que poderia ter vivido outra vida. Curiosamente, os que começam tarde raramente se arrependem. Porque ainda que o caminho seja incerto, o simples ato de tentar devolve dignidade. Enquanto aqueles que escolheram assistir à vida de longe continuam colecionando justificativas. Não era o momento, não era para mim, eu já estou velho. A verdade é brutal. Ninguém envelhece por causa da idade. Envelhece por abandonar a coragem. E é nesse ponto que a comparação com os jovens milionários se torna irrelevante. Eles podem ter dinheiro, mas quem decide tentar mesmo tarde tem algo maior. A chance de viver sem arrependimento. Há uma verdade oculta que a internet não mostra. Os maiores construtores não aparecem, não gritam, não exibem. Eles agem em silêncio. São aqueles que ninguém percebe, até que se tornem inevitáveis. Enquanto o mundo celebra os resultados dos jovens que brilham, existe uma outra geração, invisível, persistente, que constrói no escuro, sem aplausos, sem urgência, sem espetáculo. Eles não postam progresso. Eles não anunciam cada passo. Eles trabalham. E é justamente esse silêncio que os fortalece. Porque quem não precisa provar nada ao mundo, prova tudo a si mesmo. Não correm contra relógios, correm contra suas próprias limitações. Não desejam viralizar, desejam perpetuar. Enquanto a pressa fabrica promessas vazias, o silêncio fabrica fundamentos. E é por isso que muitos daqueles jovens que hoje aparecem desaparecerão. Já aqueles que você nunca viu, um dia surgirão, não como surpresa, mas como consequência. Silêncio não é ausência, é preparo. E quem aceita caminhar sem testemunhas está destinado a ser visto pelo único público que importa, o tempo. Porque o tempo sempre recompensa os que permanecem e ignora os que apenas passaram. Há uma pergunta que muitos evitam, mas que cedo ou tarde se impõe como um espelho inevitável. Se eu não começar hoje, quando? O tempo que você teme é o mesmo que pode te libertar. Ele não te julga, não te apressa, não te pune, apenas te observa. Ele sabe que nem todos começam cedo, mas todos podem começar agora, porque a verdade final é brutal. Não é tarde demais, é apenas mais tarde do que você gostaria. Isso é diferente. Muito diferente. Tarde demais é quando a vida termina. Mais tarde é quando a coragem desperta. Entre uma coisa e outra, existe um território onde nascem os recomeços. E você ainda está nele.
Enquanto o mundo aponta para jovens milionários e pergunta: por que você não? Eu te proponho outra pergunta. E se você ainda puder? Não para competir com eles, mas para cumprir aquilo que só você pode construir. Comparação gera desistência. Propósito gera caminhada. Você não precisa ser rápido. Precisa ser contínuo. Não precisa começar grande. Precisa começar verdadeiro. Porque no fim o mundo jamais será movido por quem chegou primeiro, e sim por quem decidiu não parar. Hoje, mais uma vez, o tempo te oferece um disfarce. Ele se chama agora. E enquanto muitos assistem, poucos se levantam. Os que se levantam mudam de vida. Os que permanecem sentados apenas assistem os outros viverem.